Dizem que a rotina mata o amor, mas eu sempre acreditei que o amor verdadeiro sobrevive ao silêncio dos dias comuns. Por 10 anos, vivi acreditando nisso. Eu e o Daniel éramos, ao menos na aparência, o casal perfeito. Uma casa modesta, um carro quitado, 2 empregos estáveis e uma cumplicidade construída entre risadas e boletos pagos juntos. Eu, Larissa, 30 anos. Ele, 31. Casamos jovens, cheios de sonhos, e fomos aprendendo a crescer lado a lado. Nosso amor nunca foi de filmes, mas era o suficiente, ou eu achava que era. As manhãs eram sempre iguais. Eu acordava antes dele, preparava o café e deixava o dele separado na caneca azul que ele tanto gostava. Ele dizia que o gosto era melhor naquela. Era um costume bobo, mas eu gostava dessas pequenas repetições. Achava bonito o jeito como o amor se escondia em detalhes que ninguém notava. Mas o amor também pode se esconder em mentiras. Nos últimos meses, algo começou a mudar. Primeiro, de forma quase imperceptível, o toque que se tornou rápido, o beijo que se perdeu no ar, o olhar que não se demorava mais. Achei que fosse o cansaço. Daniel trabalhava muito, às vezes virava noites. Eu tentava compreender. Tentava ser aquela esposa paciente que acredita no vai passar. Até que o vai passar não passou. As mensagens começaram. O celular sempre virado para baixo. O sorriso discreto enquanto digitava. É só um colega de trabalho, dito rápido demais. Eu não quis ser a mulher paranoica, a que vasculha, desconfia e se perde em ciúmes. Então calei. E o silêncio, que antes parecia conforto, virou prisão. Lembro bem de uma noite em que tudo começou a desmoronar. Era uma quinta-feira e ele disse que ia sair mais tarde do trabalho. Reunião de última hora, disse. A voz dele estava diferente. Eu até tentei acreditar, mas algo em mim gritou. Uma intuição antiga, daquelas que o coração entende antes da razão. Esperei. 2 horas. 3, 4. Quando ele chegou, o perfume não era o nosso. Era doce demais, marcante, quase provocante, um cheiro que não combinava com ele, ou com o que eu conhecia dele. Tentei não demonstrar. Ele me deu um beijo rápido e foi direto para o banho. Eu fiquei ali, parada, olhando a caneca azul em cima da mesa. Quase ri da ironia. A caneca estava vazia, igual eu. Nos dias seguintes, comecei a perceber os sinais que antes ignorei. As roupas novas, o celular que nunca mais ficava largado na sala, o rastro de um brilho nos olhos que não era por mim. E então veio o golpe. Uma tarde, enquanto ele estava no banho, o celular vibrou. Era uma mensagem no WhatsApp. Eu juro que não tinha a intenção de olhar, mas a notificação apareceu na tela. Uma prévia suficiente para me gelar o corpo. Te vejo às 8, amor. Mal posso esperar para te sentir de novo. O nome na tela era Rafa. Rafa. Não conhecia ninguém com esse nome. Ou melhor, não que eu soubesse. A respiração falhou, as mãos tremiam. Entrei em pânico. O mundo pareceu pequeno demais para caber o que eu sentia. Quando ele saiu do banheiro, olhei para ele e vi um estranho vestindo o rosto do homem com quem casei. Não disse nada naquele dia. Fingi normalidade, mas à noite chorei em silêncio. A dúvida era pior do que a certeza. Comecei a observar mais. Um dia, inventei que ia sair com uma amiga, mas fiquei de longe, observando o lugar onde ele dizia ter reunião. E foi assim que eu vi, o que nunca deveria ver. Daniel, o meu marido, estava no carro, e ao lado dele, uma pessoa, alta, bonita, cabelo raspado nas laterais, olhar firme. Tinha uma energia diferente, algo que não dava para definir só em palavras. E quando Daniel se inclinou para beijá-la, eu senti o chão desaparecer. Não era ela, era ele. Mas ao mesmo tempo, não era exatamente isso. Descobri depois que Rafa era uma mulher trans. Fiquei ali, no carro, sozinha, vendo o amor da minha vida beijar alguém com uma intensidade que eu não via há muito tempo. E o choque se misturou com algo que eu não entendia. Não era só traição. Era outra coisa.
Um abismo se abriu dentro de mim. Por que ele não me disse nada? Por que esconder? Por que eu me sentia tão pequena? Naquela noite, Daniel voltou tarde. Fingiu cansaço, tomou banho e deitou-se ao meu lado. Eu fiquei olhando o teto, tentando entender o que eu era agora. Uma esposa traída, uma mulher enganada, mas também uma pessoa cheia de perguntas. No dia seguinte, pedi para conversar. Sentei com ele na sala, o coração batendo descompassado. Daniel, a gente precisa falar, eu disse. Ele me olhou desconfiado, como se já soubesse. O que foi? Você tá me traindo? Perguntei direto. O silêncio dele foi a resposta. É a Rafa, não é? Ele congelou. A cor do rosto sumiu. E então, sem dizer nada, ele apenas sentou no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Eu não queria que fosse assim, Lari. A voz dele saiu trêmula. Eu juro que não queria te machucar. Então por que fez? Ele respirou fundo, os olhos marejados. Porque eu não sabia o que fazer comigo mesmo. Naquele momento, as lágrimas dele me confundiram mais do que qualquer resposta. Eu tô tentando entender quem eu sou, o que eu sinto, ele continuou. A Rafa me ajudou a ver coisas em mim que eu sempre escondi. Fiquei sem ar. O amor, o medo, a raiva, tudo se misturou dentro de mim. Você tá dizendo que se apaixonou por ela? Perguntei, a voz quase falhando. Ele hesitou, mas a verdade veio crua, sem filtro. Sim, eu não lembro direito do que aconteceu depois. Só sei que levantei, fui pro quarto e chorei até dormir. Aquela foi a primeira noite, em 10 anos de casamento, em que eu dormi sem dizer boa noite. E talvez tenha sido também o começo do fim. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e a alma esgotada. O sol invadia o quarto como se o mundo lá fora continuasse igual, e talvez continuasse mesmo. Só eu é que estava diferente. Daniel ainda dormia ao meu lado, virado de costas. Olhar para ele me doía. Era como encarar um estranho que usava o rosto do homem que eu amava. Senti uma mistura de raiva e pena. Raiva por ele ter me traído. Pena por vê-lo tão perdido em algo que eu nem conseguia compreender direito. Levantei devagar, tomei banho, preparei o café, mais por hábito do que por vontade. Coloquei a caneca azul sobre a mesa e fiquei olhando para ela. Era ridículo como aquele objeto simples agora parecia zombar de mim. Tudo o que antes representava amor agora só me lembrava mentira. Ele acordou alguns minutos depois. Andava pela casa em silêncio, sem coragem de me encarar. O clima era pesado, quase sufocante. Até o barulho do café caindo na xícara parecia alto demais. A gente precisa conversar, ele disse finalmente com a voz baixa. Eu respirei fundo. Acho que você já falou tudo, Daniel. Não falei. Ele se sentou à mesa, a cabeça abaixada. Ontem eu não consegui explicar direito. Cruzei os braços. Explicar o quê? Que tá apaixonado por outra pessoa? Que me enganou por meses? Ele passou as mãos no rosto, visivelmente nervoso. Eu nunca quis te trair, Lari. De verdade. Eu tentei lutar contra o que estava sentindo. Só que eu... Ele parou, procurando palavras. Eu comecei a me sentir vivo de novo, sabe? Doía ouvir aquilo. Ele se sentia vivo com outra pessoa. E eu? Eu era o quê, então? O peso da rotina? O eco de um amor antigo que ele não reconhecia mais? Eu te dei tudo o que eu podia, sussurrei. Eu estive com você em tudo. Nos piores dias, nas contas atrasadas, nas suas crises, nos seus medos. E ainda assim, você preferiu alguém de fora. Ele levantou o olhar e os olhos dele estavam marejados. Eu sei. E é isso que mais me dói. Você não merece isso. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria gritar, quebrar tudo, jogar aquela caneca contra a parede. A outra parte só queria desaparecer. Daniel levantou devagar e veio até mim. Eu ainda te amo, Lari. Mas é diferente. Eu não sei explicar. Então não explica, cortei. Só vai. Ele hesitou,
como se esperasse que eu o impedisse. Mas eu não disse nada. Naquele momento, percebi que o amor às vezes não morre de repente. Ele se desfaz devagar, como uma roupa que se desbota a cada lavagem. E o nosso já estava quase transparente. Passei os dias seguintes no automático. Trabalhar, comer, fingir normalidade. Mas por dentro, tudo estava em ruínas. A cabeça não parava de girar com 1000 perguntas. Como ele pôde? O que ela tem que eu não? Desde quando isso começou? A curiosidade me corroía, mesmo sabendo que a verdade só ia doer mais. Numa noite, depois de um copo de vinho e coragem acumulada, entrei no perfil da Rafa. Encontrei fácil. O nome completo estava salvo nas mensagens que eu acabei lendo, mesmo tentando resistir. A foto dela me deixou sem reação. Era linda. Um tipo de beleza forte, confiante, com um sorriso aberto e um olhar que parecia ver além da superfície. As postagens falavam sobre liberdade, sobre ser quem se é. Entre uma e outra, fotos dos dois juntos, mas discretas. Eu vi o brilho no olhar dele, o mesmo que um dia foi por mim. Chorei, muito, não porque ela fosse trans. Isso, para ser sincera, nem era o que mais doía. O que me partia era o fato de ele ter se apaixonado por alguém, qualquer pessoa, que não fosse eu. No dia seguinte, Daniel me mandou mensagem dizendo que ia passar alguns dias fora. Preciso colocar a cabeça no lugar. Não tive forças para responder. As noites foram longas. O silêncio da casa parecia gritar. Cada canto me lembrava dele. As risadas na cozinha, as discussões por besteira, o cheiro do perfume dele no travesseiro. Em uma dessas noites, liguei para minha melhor amiga, Camila. Eu não sei o que fazer, Cami, confessei. É como se tudo o que eu acreditava tivesse acabado. Ela ficou em silêncio por um instante, depois respondeu com a calma que sempre teve. Amiga, às vezes a gente acha que conhece alguém completamente, mas as pessoas mudam, e às vezes nem elas mesmas entendem o que estão sentindo. Mas e eu? Fico como nessa história? Você vive, chora o que tiver que chorar, mas não deixa isso te engolir. Fácil falar, difícil fazer. Os dias viraram semanas, e Daniel não voltou. Apenas algumas mensagens frias, dizendo que estava bem e que precisava de tempo. Eu quis odiá-lo, mas parte de mim ainda o amava. E esse era o pior castigo. Uma tarde, enquanto organizava o guarda-roupa, encontrei uma caixa antiga com fotos nossas. Vi nós dois sorrindo, abraçados, cheios de sonhos. Lembrei da nossa primeira viagem, do casamento simples, da promessa de sermos nós contra o mundo. E ali, sozinha, percebi o quanto o tempo muda as pessoas e como o amor pode virar lembrança sem que a gente perceba. Comecei a escrever um diário, tentando colocar em palavras o que sentia. Escrever foi a única forma de não enlouquecer. Hoje descobri que o amor não é garantido. Ele precisa ser cuidado todos os dias, senão escapa. E quando vai embora, leva junto uma parte da gente. Alguns dias depois, Daniel apareceu. Bateu na porta com o olhar cansado, como se tivesse envelhecido anos em poucas semanas. Posso entrar? Ele perguntou, com uma voz quase sussurrada. Eu apenas balancei a cabeça. Sentou-se no sofá e ficou em silêncio por um tempo. Eu falei com a Rafa, começou, e decidi ser honesto, comigo e com você. Meu coração disparou. Eu tô com ela, Lari. O ar pareceu sumir da sala. Eu imaginei, respondi, fria, tentando conter as lágrimas. E é isso? Você veio me dizer isso na minha cara? Eu vim porque te respeito. E porque você merece ouvir de mim. Soltei uma risada amarga. Respeito? Depois de me trair? Ele abaixou a cabeça. Eu errei. Muito. Mas de alguma forma, essa história me fez enxergar quem eu sou. E talvez seja a primeira vez que eu tô sendo sincero na vida. Por um instante, vi nos olhos dele uma mistura de medo e alívio. Você tá feliz? Perguntei. Ele demorou a responder. Tô tentando. Assenti. Não havia mais nada a dizer. Quando ele saiu, fechei a porta e desabei.
Chorei tudo o que ainda restava. A dor era física, quase sufocante. Mas em meio às lágrimas, algo dentro de mim começou a mudar. Era como se, no fundo daquela tristeza, nascesse uma centelha de força. Eu não sabia como, nem quando, mas decidi que ia recomeçar, que ia transformar aquela dor em algo novo. Não seria rápido, nem fácil. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que precisava olhar para mim, e não para ele. E foi assim que, entre lágrimas e decisões, começou o meu processo de libertação. Os dias após a confissão do Daniel foram os mais longos da minha vida. Cada vez que eu fechava os olhos, via o beijo dele, o jeito que ele segurava a Rafa, o sorriso que ele reservava para ela. E a pergunta que não saía da minha mente: como ele pôde trocar tudo que a gente construiu por alguém como ela? Era cruel, injusto e quase inacreditável. Eu passava horas sentada no sofá, olhando para o nada, tentando entender o que tinha acontecido com o homem que eu amava. 10 anos de casamento, confiança e intimidade, e de repente, tudo parecia ter sido só uma história inventada. Como ele pôde se apaixonar por ela? Sussurrei para mim mesma, mais de uma vez, na tentativa de organizar os pensamentos. Cada palavra soava estranha, pesada. Por que uma mulher trans? Essa era a pergunta que mais me consumia. Não por preconceito. Eu sempre tentei ser aberta, sempre respeitei pessoas diferentes. Mas eu não conseguia compreender como ele poderia sentir algo tão intenso, tão forte, que fizesse ele me abandonar, justamente por ela. Olhei para a nossa cama. O travesseiro ainda cheirava a perfume dele. A lembrança de suas mãos me tocando, de sua voz me chamando pelo apelido carinhoso, tudo isso me fazia doer como se estivesse viva e rasgada ao mesmo tempo. Eu me perguntava se alguma vez ele me amou de verdade, ou se eu tinha sido apenas uma segurança confortável para ele, até descobrir algo mais excitante, mais novo, mais interessante. Eu não consigo competir com ela, murmurei com a voz falhando. Eu não sou trans. Eu não posso ser ela. A raiva se misturava à tristeza. Sentia vontade de gritar, de chutar tudo, de quebrar cada lembrança dele. Mas também sentia medo de me perder naquele turbilhão de emoções. Meus pensamentos eram incessantes. Cada vez que fechava os olhos, via Daniel sorrindo para Rafa, sentia que meu próprio corpo rejeitava a ideia de que ele podia sentir algo tão profundo por outra pessoa. Ele me trocou, dizia para mim mesma, cada vez mais baixo, como se o som pudesse trazer de volta a ilusão de que ele ainda estava ali. Ele me trocou por alguém como ela. A frase doía. Doía mais que qualquer tapa ou grito. Era a ferida invisível de quem foi substituída por alguém que nunca imaginei. Durante os dias seguintes, me vi questionando tudo. Meus defeitos, minhas falhas, meus erros. Procurei em mim qualquer justificativa. Será que eu não era bonita o suficiente? Será que eu não era atraente? Será que eu falhei em algum momento sem perceber? Mas a verdade era clara. Não era sobre mim. Não podia ser. Ele não me amava menos porque eu era eu. Ele amava de forma diferente, algo que eu não podia competir, não podia oferecer. Eu nunca vou entender isso, sussurrei, sentindo as lágrimas escorrerem, o corpo pesado, o coração apertado. Cada gesto dele com Rafa parecia zombar de mim na memória. O jeito como ele segurava a mão dela, como sorria para ela, como o olhar dele se suavizava perto dela. Tudo me dizia que ela era especial para ele de uma forma que eu nunca fui. Passei horas relembrando momentos do casamento, procurando sinais que eu havia ignorado. Aquela noite em que ele parecia distante, a semana em que ele chegava tarde demais, os sorrisos discretos ao telefone. Tudo agora tinha um sentido cruel. Como eu não percebi? Eu gritava para o vazio, para a casa silenciosa. Como ele pôde me enganar assim? A raiva crescia em ondas. Raiva de Daniel, raiva de Rafa, raiva de mim mesma. Cada pergunta que eu me fazia era uma punhalada. Cada lembrança de amor compartilhado parecia virar veneno.
Passei a evitar qualquer lembrança dele, mas era impossível. Até os cantos da casa guardavam memórias. A cozinha onde ele me ajudava a preparar o café, o sofá onde assistíamos filmes, o carro onde tínhamos conversas sem importância, mas que eram só nossas. Tudo parecia me condenar por ainda sentir algo por ele, mesmo sabendo que ele não sentia o mesmo por mim. Eu era boa o suficiente? Repetia incessantemente, tentando achar um motivo que não existia. Eu fui o bastante para ele? Não adiantava, não havia respostas. Daniel tinha feito uma escolha, e ela não era eu. Ele escolheu alguém diferente, alguém que me substituía de forma que eu não podia concorrer. As noites eram as piores. Eu acordava no meio da madrugada, lembrando do beijo, do sorriso, do toque dele nela. E me perguntava, sem cessar, como ele pôde me amar por 10 anos e, de repente, sentir algo tão intenso por outra pessoa que não era eu. Cada pensamento me esmagava. Eu me sentia traída, humilhada e invisível. Como se todo o amor que dei tivesse sido só um aquecimento para algo maior que ele encontrou em outra pessoa. E a pergunta que mais me consumia, entre todas, era: ele me amou de verdade? Eu não sabia se queria a resposta, porque a verdade doía mais que qualquer ilusão. E, ao mesmo tempo, eu não conseguia deixar de pensar nela, de imaginar o jeito como ele sorria para Rafa, de imaginar a intensidade do amor dele por ela. Meus amigos tentavam me consolar, mas ninguém podia entender completamente a mistura de humilhação, dor e confusão que eu sentia. Cada conselho parecia inútil diante do vazio que ele deixou. Eu sentia raiva de tudo e de todos. Raiva da vida que me pregou essa peça. Raiva de mim por ainda me sentir vulnerável. Raiva dele por me mostrar que o amor que sentimos não é sempre recíproco. Eu nunca vou entender, eu repetia, sussurrando para o travesseiro, para o vazio da casa. Nunca! E naquele silêncio pesado, comecei a perceber uma coisa cruel. A dor que eu sentia não era só pela traição, nem só pela pessoa que ele se apaixonou. Era pelo fato de que o homem que eu amava escolheu alguém diferente, alguém que me substituía de um jeito que eu jamais poderia competir. E isso doía mais do que qualquer outra coisa. Os dias continuavam longos, pesados, mas a rotina começava a se impor de forma quase automática. Eu ainda me sentia esmagada pela traição, pela dor de ter sido trocada e pela perplexidade de entender como Daniel podia se apaixonar por alguém como a Rafa. Mas aos poucos, a vida parecia me obrigar a retomar algum tipo de normalidade. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Esse ciclo repetitivo era exaustivo, mas também me dava uma sensação estranha de estabilidade. Pelo menos a rotina não me cobrava respostas. Ela simplesmente existia, como se dissesse: continue vivendo, mesmo que doa. Uma manhã, enquanto tomava café sozinha, percebi o quanto havia mudado. Minha mão ainda tremia quando segurava a xícara, e o travo do leite misturado com o café parecia amargo demais. Era como se tudo estivesse impregnado da sensação de abandono. Como ele pôde me trocar? Murmurei, olhando pela janela. Por ela. Essa pergunta ecoava na minha mente desde o dia da confissão. A cada lembrança, a cada memória, a dor voltava mais intensa. Não era só sobre a traição, era sobre o fato de ele ter se apaixonado, de sentir algo profundo que ele nunca mais sentiu por mim. E de alguma forma, isso me fazia duvidar de mim mesma, do meu valor, da minha própria capacidade de ser amada. No trabalho, tentei me concentrar, mas era impossível. Cada sorriso falso dos colegas parecia me lembrar que eu deveria seguir em frente, e cada notificação no celular fazia meu coração disparar. A vontade de responder Daniel, de perguntar como pôde, ou mesmo de fugir de tudo, era constante. Mas eu resistia. Resistia porque sabia que essa dor precisava ser minha para enfrentar. Numa sexta-feira à noite, aceitei um convite da Camila para sair. Ela insistiu dizendo que eu precisava respirar, que ficar presa em casa só intensificaria a dor.
Sair não vai apagar nada, Lari, disse ela, enquanto me colocava o casaco. Mas pelo menos você vai perceber que o mundo continua girando. Eu sabia que ela tinha razão. E de alguma forma, precisava ver que ainda existia vida fora da minha dor. No bar, as luzes baixas e a música suave pareciam um cenário distante do que eu vivia. As pessoas riam, conversavam, se tocavam. Cada gesto, cada abraço me lembrava do que eu tinha perdido. Mas também me lembrava que havia outras formas de viver, outras formas de sentir. Fiquei observando tudo em silêncio, tomando um drink e pensando. Não sentia vontade de me aproximar de ninguém, não ainda. Meu coração ainda estava em pedaços, preso àquele homem que havia escolhido outra pessoa. Vai ficar assim a noite inteira? Camila perguntou, rindo de leve. Assenti. Não tenho forças para fingir que estou bem. Ela me abraçou e disse algo que ficou comigo. Nem todo mundo entende a intensidade do que você sente, mas a verdade é que você vai superar. Um dia. Eu queria acreditar. Mas a dúvida permanecia. No caminho de volta para casa, comecei a refletir sobre a vida que tinha antes de Daniel e como, de repente, tudo parecia frágil. Percebi que havia me colocado em segundo plano por muito tempo, tentando ser a esposa perfeita, a parceira compreensiva, a pessoa que segurava a casa, o trabalho, o casamento. E agora, com tudo destruído, me perguntava: quem sou eu sem ele? Essa pergunta era quase dolorosa demais para responder. Eu não tinha ninguém para culpar além de mim mesma, mas não de uma forma saudável. Era a culpa de ter acreditado que o amor bastaria, que o amor verdadeiro superaria qualquer dificuldade. E, de repente, percebi que o amor não é suficiente quando o outro se perde em sentimentos que você não pode alcançar. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenas mudanças dentro de mim. Não grandes vitórias, apenas pequenas luzes que surgiam no meio da escuridão. Um sorriso que escapava sozinho, um interesse renovado por algo que eu amava antes de ser casada, como desenhar ou escrever. A sensação de que ainda havia vida para mim, mesmo que distante do que eu conhecia. Decidi também reorganizar a casa. Cada objeto que eu tocava parecia carregado de memórias, e mexer nas coisas era doloroso, mas necessário. Doei móveis que lembravam Daniel, tirei fotos antigas, reorganizei o guarda-roupa. Pequenos gestos que me lembravam que, ainda que a vida tivesse me ferido, eu podia retomar o controle. Isso não é esquecer, pensei comigo mesma. É sobreviver. Certa tarde, enquanto caminhava no parque, observei um casal sentado na grama. Não pude evitar. Senti uma pontada de inveja. Eles riam, se tocavam, compartilhavam olhares que eu conhecia bem. Mas dessa vez, não era só dor. Havia também uma sensação de esperança escondida entre as lágrimas. Por mais que a traição do Daniel tivesse me destruído, também me mostrava algo importante. Eu podia reconstruir a mim mesma sem ele, e essa percepção, ainda que pequena, era poderosa. No trabalho, comecei a me envolver em projetos novos. Pequenas conquistas se tornaram combustível para minha autoestima. Descobri que ainda havia valor em mim, mesmo que Daniel não pudesse enxergar. E isso era libertador, mesmo que ainda doesse lembrar do que ele sentia por outra pessoa. À noite, quando chegava em casa, ainda sentia a saudade latejando. Mas a dor começava a perder o espaço total que ocupava. Era como se, pouco a pouco, a ferida estivesse cicatrizando. Não completamente, mas suficiente para que eu pudesse respirar. E então, numa dessas noites solitárias, senti algo inesperado. Curiosidade sobre o mundo lá fora, sobre mim mesma, sobre pessoas novas. Não era amor nem desejo. Era apenas a sensação de que talvez, um dia, eu pudesse sentir algo diferente, algo só meu, sem comparação com Daniel ou com Rafa. Escrevi no diário como fazia todas as noites. A dor ainda existe, e talvez nunca desapareça completamente. Mas estou aprendendo que posso viver mesmo com ela. Posso encontrar novos caminhos, novas alegrias. Posso ser feliz,
mesmo que de uma forma diferente da que imaginei. E pela primeira vez em semanas, dormi sem chorar, sentindo que algo dentro de mim havia mudado. Pequeno, silencioso, mas presente. O início da minha liberdade emocional. O silêncio da minha casa foi quebrado por uma mensagem inesperada. Era do Daniel. Lari, posso te ver? Preciso falar com você, por favor. Meu coração disparou. A primeira reação foi ignorar. Como ousava aparecer agora, depois de tudo? Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim queria ouvir, precisava ouvir. Respirei fundo e respondi. Ok, mas só para conversar. O lugar escolhido foi o mesmo café discreto onde já havíamos nos encontrado antes. Aquele que guardava nossas memórias, doces, simples e agora dolorosas. Ele chegou cedo, com a postura tensa, o olhar cansado, mas arrependido. Quando me viu, parou na porta, como se temesse que eu não permitisse sua entrada. Obrigado por me encontrar, disse, a voz baixa e cheia de hesitação. Vamos direto ao ponto, respondi, tentando manter a calma. O que você quer, Daniel? Ele respirou fundo e começou. Eu errei, Lari. Cometi o maior erro da minha vida. Eu me perdi, me confundi, me deixei levar. Mas eu nunca deveria ter deixado você ir. Fiquei paralisada. As palavras dele me atingiam como um soco. Como se estivesse falando de outra pessoa, como se estivesse tentando reconstruir algo que eu não tinha mais certeza se queria reconstruir. Você me traiu, disse firme. Você se apaixonou por outra pessoa e achou que poderia me substituir. Eu sei, ele interrompeu com a voz embargada. E eu sinto tanto, todos os dias. Eu pensei que sabia o que queria, mas agora eu percebo que te perdi de uma forma irreversível. Meu peito apertou. A raiva, a dor, o amor ainda vivo, tudo se misturava em sensações que eu não conseguia controlar. Daniel, comecei, mas ele me interrompeu novamente. Me escuta, por favor. Eu não quero pedir para você me perdoar agora. Só quero que você saiba que eu não queria te machucar, que eu te amo e que eu quero tentar de novo, se você me permitir. Permitir. Que palavra difícil. Fiquei olhando para ele, tentando decifrar cada gesto, cada olhar. Queria acreditar, queria odiar, queria gritar, queria chorar. Eu não sei se posso, murmurei. Eu não sei se consigo confiar de novo. Eu entendo, disse, segurando minhas mãos. Mas estou disposto a fazer o que for preciso. Vou te provar que aprendi com meus erros, que não vou mais te magoar. O silêncio se instalou entre nós. Eu queria acreditar, mas ao mesmo tempo, cada lembrança da traição me atravessava como lâminas invisíveis. Daniel, você me fez sentir como se eu não fosse suficiente. Você me fez duvidar de mim mesma. Minha voz falhava, mas eu continuava. Como posso acreditar que isso vai mudar? Ele apertou minha mão com um olhar desesperado. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas posso tentar ser o homem que você merece, o marido que eu deveria ter sido. Ele engoliu a emoção. Eu não quero outra vida. Eu quero a nossa. Minutos se passaram em silêncio. Meu coração ainda batia acelerado, a raiva e a tristeza me queimando por dentro. Mas havia uma parte de mim, a parte que ainda amava Daniel, que ainda lembrava dos momentos bons, do carinho, da cumplicidade, que tremia com a possibilidade de um recomeço. Eu não prometo nada, disse finalmente. Nem que vou conseguir te perdoar. Mas eu não posso negar que ainda sinto algo. Ele sorriu, aliviado, mas não completamente. Então vamos devagar, disse. Eu não vou te pressionar. Só quero que saiba que estou aqui, que quero reconquistar você, todos os dias, se você permitir. Saí do café com a cabeça cheia de perguntas. Como poderia confiar nele novamente? Como poderia aceitar que ele tivesse se apaixonado por outra pessoa, por alguém trans, e mesmo assim desejasse voltar para mim? As respostas não vinham, mas algo dentro de mim sentia que precisava pelo menos tentar compreender.
Era um misto de medo, esperança e desconfiança. Uma mistura que me deixava exausta, mas também viva. Nos dias seguintes, Daniel continuou tentando se aproximar de forma respeitosa. Mensagens gentis, ligações curtas, gestos que mostravam arrependimento genuíno. Ele não me pressionava, mas também não desaparecia. Estava ali, firme, tentando reconstruir algo que parecia impossível. Eu não sei se consigo confiar de novo, disse uma noite, quando nos encontramos para jantar. Eu sei, respondeu, segurando minha mão por cima da mesa. E não espero que confie imediatamente. Só peço uma chance de mostrar que posso ser diferente. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Cada gesto dele me fazia lembrar do que perdi e, ao mesmo tempo, do que ainda podia existir. Era doloroso, confuso, mas também intenso. Eu me perguntava constantemente: como ele pôde me trocar por outra pessoa e agora querer voltar? A raiva ainda era forte, a dúvida constante, mas a esperança começava a surgir como uma fagulha pequena e hesitante. As semanas seguintes foram um misto de tensão, dor e pequenas faíscas de esperança. Daniel continuava tentando. Cada mensagem, cada gesto, cada olhar implorava por perdão. Mas eu não sabia se podia, se queria ou se devia ceder. O que mais me consumia era a raiva. A raiva de ter sido trocada, de ter sido enganada, de me sentir insuficiente. E junto dela, a confusão. Como ele podia sentir tanto amor por outra pessoa e ainda assim querer voltar para mim? Uma noite, sentada sozinha na sala, revirei cada lembrança. As risadas, os abraços, os dias difíceis que enfrentamos juntos. Cada memória parecia brincar comigo, alternando entre alegria e dor. Como ele ousa voltar agora? Sussurrei para o vazio. Depois de tudo, depois de me machucar assim? O celular vibrou. Era ele. Posso passar aí amanhã? Só para conversar? Senti vontade de jogar o aparelho contra a parede, mas também uma pontada de curiosidade. Eu queria ouvir, precisava entender. Ok, digitei, sem pensar muito. No dia seguinte, Daniel apareceu com um buquê de flores simples. Não havia exageros, nem palavras prontas, apenas ele, com o olhar tenso e arrependido. Lari, começou com a voz trêmula. Eu sei que não mereço nada. Mas eu preciso te ver, te falar que sinto muito. Que quero consertar o que destruí. Eu respirei fundo. Daniel, não sei se posso acreditar em você agora. Eu sei, ele respondeu baixando a cabeça. Não espero que confie de novo imediatamente. Só peço uma chance de mostrar que posso ser diferente. Ele parecia sincero, mas a dúvida era enorme. Como confiar novamente depois de ter sido trocada por outra pessoa, alguém que mexeu com ele de forma tão intensa? Você me trocou por alguém que eu nem consigo compreender direito, disse, tentando controlar a raiva que subia. Por uma trans. Como pôde? Ele engoliu em seco e a expressão no rosto dele era de pura dor. Eu me perdi, Lari. A voz falhou. Eu achei que sabia o que queria, mas me confundi. Rafa abriu meus olhos para coisas que eu não entendia em mim mesmo. Mas isso não muda o que eu sinto por você, o que sempre senti. Mas ela fez você feliz, murmurei, tentando engolir o nó na garganta. Como posso competir com isso? Ele segurou minhas mãos com força, os olhos fixos nos meus. Não é uma competição, disse. Você é e sempre foi minha casa, minha paz, meu amor. Eu errei, e sei que fui inconsequente, mas quero voltar. Não para apagar nada, mas para construir algo novo, se você permitir. O silêncio caiu entre nós. Cada palavra dele parecia pesar no ar. Cada gesto aumentava a confusão dentro de mim. E se eu disser que não posso? Perguntei, a voz baixa. Que não sei se quero tentar de novo? Eu aceitarei, disse ele. Mas estarei aqui, esperando, porque eu sei que te amo, Lari. Nos dias seguintes, Daniel continuou tentando se aproximar, mas sem pressionar.
Mensagens gentis, ligações curtas, pequenos gestos de carinho. Eu respondia às vezes, ignorava outras. Cada contato me fazia lembrar da dor, mas também daquilo que ainda me prendia a ele. Era uma luta constante entre a raiva e a possibilidade de perdão. Por dentro, meu coração ainda batia por ele, mesmo que a mente tentasse me convencer de que ele havia destruído tudo. Em uma noite, sentei no sofá com o diário nas mãos, tentando colocar em palavras o que sentia. Ele quer voltar. Eu ainda o amo. Mas ele me machucou de uma forma que nunca imaginei. Como confiar novamente? Como aceitar que alguém que me feriu tão profundamente ainda merece meu amor? Escrevi até as mãos doerem. Era o único jeito de organizar os pensamentos, de tentar encontrar clareza no meio do caos emocional. Uma semana depois, Daniel me enviou uma mensagem diferente. Lari, sei que não posso apagar a dor que causei, mas quero provar que posso reconquistar seu coração, todos os dias, sem enganos, sem mentiras. Posso passar aí hoje? Respirei fundo e respondi. Ok, só para conversar. Quando ele chegou, trouxe apenas um café e um sorriso tímido. Nada de flores, nem palavras ensaiadas. Eu trouxe isso, disse colocando a xícara na minha frente. Porque sei que palavras não são suficientes. Olhei para ele, o homem que me traiu, que me machucou, mas que ainda guardava uma parte do meu coração. Daniel, comecei, mas não consegui continuar. Ele segurou minhas mãos e novamente a mesma frase. Eu sei que não mereço, só quero tentar. E ali, sentada diante dele, percebi que não podia negar. Ainda havia amor, ainda havia algo que nos ligava, mesmo após a dor. Mas também sabia que qualquer passo em direção a ele exigiria cuidado, paciência e muita honestidade. Vamos devagar, disse, finalmente. Nada de pressa, nada de expectativas irreais. Ele assentiu, os olhos marejados, como se tivesse esperado por essas palavras toda a vida. Devagar, repetiu, eu vou te reconquistar. Nos dias que se seguiram, começamos a reconstruir uma rotina pequena, simples. Pequenos encontros, conversas sinceras, gestos de carinho que antes pareciam naturais, mas agora precisavam ser conquistados novamente. Cada momento com ele era uma mistura de medo e esperança. Eu ainda me perguntava como ele pôde me trocar por outra pessoa, alguém que mudou tanto a forma como ele via a vida e o amor. Mas, ao mesmo tempo, sentia que o arrependimento dele era genuíno e que, de alguma forma, ele ainda queria nós. Era um caminho tortuoso. A raiva ainda existia. A dor ainda existia. Mas também havia uma luz, uma possibilidade de recomeço. E eu, por mais que estivesse assustada, comecei a perceber que talvez, apenas talvez, pudesse considerar essa chance. Os dias seguintes à tentativa de Daniel de voltar foram os mais confusos da minha vida. Ele aparecia, enviava mensagens, telefonava, tentava, implorava. E eu ouvia, tentava entender, mas sabia, lá no fundo, que não poderia ceder. Era doloroso. Ver o arrependimento dele me consumia em partes. Parte de mim queria acreditar. Outra parte gritava que eu merecia mais, que não podia ser só o plano B de ninguém. Passei noites em claro, revirando o passado em minha mente. Lembranças boas, lembranças ruins. Cada abraço, cada risada, cada momento íntimo agora parecia ter um peso diferente. Um peso de traição, de desconfiança, de algo que não poderia ser consertado apenas com palavras. Como ele pôde me trocar assim? Repetia, sentada no sofá, encarando o vazio. Por alguém que nem faz parte da minha vida. E ainda querer voltar agora? A raiva não tinha diminuído, nem a tristeza. Mas em algum ponto percebi que a decisão não era sobre ele. Era sobre mim. Sobre a mulher que eu queria ser, sobre a vida que eu merecia viver, sobre o respeito que ainda tinha por mim mesma. Naquele dia, ele apareceu na minha porta. Com um sorriso nervoso e os olhos marejados, segurava um buquê de flores.
Lari, por favor, me escuta. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Respirei fundo e o convidei a entrar. Sentamos na sala, o silêncio pesado preenchendo o espaço entre nós. Eu errei. Eu sei. Ele começou. E estou disposto a fazer qualquer coisa para reconquistar você. Para te provar que posso ser o homem que você merece. Olhei para ele. O homem que me destruiu, que me fez sentir insuficiente, que me fez duvidar de tudo que éramos. Minha garganta queimava. Daniel, comecei. Eu ouvi você. Eu vi seu arrependimento. Mas isso não muda tudo o que aconteceu. Fiz uma pausa. Eu não posso voltar. Os olhos dele se arregalaram, a incredulidade estampada no rosto. O que você está dizendo? Murmurou, a voz falhando. Estou dizendo que não podemos mais, respondi firme, mesmo com as lágrimas escorrendo. Eu já chorei demais, já duvidei demais de mim mesma, já me senti insuficiente demais. Não posso permitir que isso se repita, não posso colocar meu coração novamente em risco. Ele respirou fundo, como se tivesse levado um golpe. Mas eu te amo. Eu sei, disse, segurando minhas próprias mãos. Mas o amor não é suficiente quando a confiança se quebra dessa forma. Eu preciso seguir em frente. O silêncio tomou conta da sala. Daniel parecia lutar contra a vontade de me convencer, de implorar, de mudar minha decisão. Mas eu estava firme. Pela primeira vez em muito tempo, senti que precisava escolher a mim mesma. Ele começou, mas eu interrompi. Não há mais nós, Daniel. Há apenas eu, tentando reconstruir minha vida. Ele fechou os olhos, respirando fundo, como se tentasse aceitar a realidade que havia criado para si mesmo. Eu entendo, disse finalmente, a voz baixa. Eu errei demais. E assim ele saiu, fechando a porta com um suspiro pesado. O som ecoou pela casa, e pela primeira vez em semanas, o silêncio não me pareceu vazio, pareceu cheio de possibilidades. Nos dias seguintes, comecei a me reorganizar. Não foi fácil. Cada lembrança dele ainda surgia inesperadamente. O cheiro do perfume, a risada compartilhada, as conversas longas no sofá. Mas, ao invés de me prender, comecei a encará-las como memórias que me pertenciam, não a ele. Reforcei a rotina, comecei a investir em mim mesma. Voltei a praticar exercícios, a escrever, a pintar. Saí com amigas, conheci pessoas novas, explorei lugares que antes ignorava. Cada pequena conquista parecia um passo de libertação. Escrevi no diário como fazia sempre. Não voltei com ele. E não vou, porque mereço mais que arrependimento e palavras vazias. Mereço respeito, mereço paz, mereço escolher o que é melhor para mim. Não há vergonha nisso, só força. E pela primeira vez, senti que essas palavras não eram apenas teoria, elas eram realidade. Certa tarde, fui ao parque que costumávamos visitar juntos. Sentei em um banco, observando o lago, sentindo o vento no rosto. O mundo continuava, com pessoas rindo, crianças brincando, casais se abraçando. E eu estava ali, sozinha, mas inteira. Percebi que a liberdade não é ausência de amor, nem ausência de dor. É a capacidade de escolher a si mesma, de colocar seu bem-estar acima de tudo, mesmo quando o coração ainda guarda cicatrizes. E pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Não era o sorriso de uma mulher apaixonada, mas o sorriso de alguém que finalmente encontrou a própria força. Os meses passaram. Daniel ainda enviava mensagens ocasionais, tentava contato, mas eu não respondia. Não por crueldade, mas porque sabia que meu futuro não dependia dele. Minha vida, minhas escolhas, meus sonhos, tudo agora estava sob meu controle. Aprendi a me olhar no espelho sem culpa, sem vergonha, sem medo. Aprendi que a felicidade não é definida por outra pessoa e que ninguém tem o direito de nos diminuir pelo que sentimos ou pelo que escolhemos. E no final, percebi algo importante. O amor próprio é o que nos mantém de pé quando tudo desmorona. Sentada na varanda, com uma taça de vinho e a brisa da noite acariciando meu rosto, escrevi a última frase no diário. Ele se arrependeu,
Tentou voltar, mas a vida me ensinou que eu não preciso dele para ser inteira. Posso amar novamente. Talvez alguém novo, talvez apenas a mim mesma. Mas jamais vou voltar a quem me machucou. Hoje sou livre. E naquela liberdade recém-descoberta, respirei fundo, sentindo que a dor ainda existia, mas não me controlava mais. Ela era apenas parte da história que me trouxe até aqui, mais forte, mais consciente e finalmente dona de mim mesma.